Olá a todos, hoje iremos falar um pouco sobre a aula número 8, concepção de estação de tratamento de esgoto. Quem está falando do lado de cá é o professor Jorge. Então, o que é importante quando a gente fala em tratamento de esgoto? Dois conceitos que são essenciais são o grau de tratamento e a eficiência do tratamento de esgoto. Pensando nisso, nós temos, quando a gente tem que buscar um grau de tratamento de esgoto, você tem uma cidade, aí você fala, qual princípio eu vou utilizar para tal esgoto, quais processos eu posso utilizar, qual que é a eficiência que eu tenho que alcançar, eficiência de remoção de matéria orgânica, remoção de patógenos, remoção de nutrientes. Vai depender do que? Principalmente do corpo receptor e da legislação vigente, tá bom? Então, o que impera quando nós vamos falar de tratamento de esgoto, qual que é o processo que nós vamos utilizar, é a característica do corpo receptor, a classe dele e a legislação. Além disso, nós podemos olhar também a característica da água de jusante do ponto de lançamento. Então, eu vou lançar o meu esgoto, a jusante do lançamento, onde tem a mistura, qual vai ser essa característica que o meu esgoto vai influenciar nesse ponto. Depois disso, eu tenho que avaliar também a capacidade de autodepuração do rio, tá? Porque o rio, ele consegue se autodepurar conforme vai ocorrendo o deslocamento da água. O tratamento de esgoto, ele nasceu porque o homem observou o que ocorria na natureza, só que na natureza a depuração do rio demora aí quilômetros e o homem sintetizou isso para um espaço menor, numa estação de tratamento de esgoto. Nós temos também observar a diluição do esgoto no rio. Se o rio tem uma vazão muito alta e eu tenho uma vazão de esgoto baixa, o meu esgoto não vai influenciar nesse rio. E aí nós podemos utilizar o rio para diluir o esgoto. O problema hoje é as cidades, elas estão uma muito próxima à outra. Então, se Campinas não trata o esgoto adequadamente, Paulínia vai fazer a captação do esgoto de Campinas, tá? Então, como nós temos cidades muito próximas, regiões metropolitanas, Campinas, São Paulo, isso dificulta, porque a gente não consegue diluir o esgoto. Mas você pega cidades do norte, Manaus, a vazão do rio é muito grande. E o objetivo, então, desse slide é que nós queremos o quê? O tratamento de esgoto, ele quer minimizar o impacto na qualidade da água do rio. Então, é esse o seu objetivo. Então, quando eu falo em corpo receptor, nós temos que lembrar da CONAMA 357 de 2005. Na CONAMA 357, nós temos fios classe 1, 2, 3 e 4, tá? Então, classe 4 é o rio com uma água de pior qualidade e a classe 1 é o rio com a melhor qualidade. Por que eu não coloquei aqui a classe especial? Porque a classe especial você não pode fazer o lançamento de esgoto, tá? Então, conforme melhora a qualidade da sua água, do seu corpo receptor, maior é a eficiência do seu tratamento. Tá bom? Então lembrem disso. Uma coisa importante, quando a gente lembra da CONAMA, um rio ele pode ser classe 2 hoje, mas aí o comitê de bacias pode falar que daqui 10 anos aquele mesmo rio tem que ser classe 1. E aí você, como operador de estação, vai ter que buscar tratar o esgoto para poder lançar num rio classe 1. Tá bom? Porque esse rio vai melhorar a qualidade, ele vai sofrer um novo enquadramento. Tá? E aí, o que nós temos? Se o rio tem uma classe boa, eu vou ter que gastar mais recursos no tratamento de esgoto. Nós temos um rio Tietê classe 4, não tem nem por que tratar o esgoto. Tá? E aí o pessoal vai jogar uma água limpa, tratada num rio sujo.
Legislação. Quando a gente fala em legislação, nós temos que ver a CONAMA 430 de 2011, tá? Porque ela complementa a CONAMA 357. E aí, quais são os parâmetros mais importantes do lançamento do esgoto? Nós temos que observar os materiais sedimentáveis, que ele pode estar numa concentração de 1 miligrama por litro. Esse ensaio é feito no cone de Inhofe. Nós temos o pH do esgoto tratado, tem que estar entre 5 e 9. A temperatura ela deve ser inferior a 40 graus Celsius, tá? Porque a temperatura é uma forma de energia. Maior temperatura da água, menor é a disponibilidade dos gases, né? Menor a saturação dos gases, então se não tem o oxigênio, aquela biota vai morrer. E a DBO máxima que eu posso lançar do tratamento de esgoto é 120 mg por litro. Só que tem uma ressalva aqui. O valor de DBO poderá ser maior que 120 mg, caso a eficiência seja de remoção de 60%, ou mediante a estudo de autodepuração do corpo hídrico. Tá? Então, a DBO pode ser diferente de 120 mg. Em dois casos, remoção acima de 60%, ou se eu tenho um rio que ele vai conseguir se autodepurar. Então, esses seriam os dois casos que eu posso ter uma DBO acima de 120 mg. Aqui é a diluição, como que eu calculo a concentração a jusante. Então, se eu quero saber a concentração de DBO a jusante do lançamento, ela é igual à vazão de montante, a vazão do rio, a concentração de DBO do rio, mais a vazão de esgoto vezes a concentração de esgoto, dividido pela vazão do rio mais a vazão de esgoto, tá bom? Além da concentração, nós temos que observar também a autodepuração, tá? Então, o que é autodepuração? Eu vou vir e vou fazer um lançamento. Vou fazer um lançamento de um poluente aqui no rio, ó. Então, aqui eu estou lançando o esgoto. Antes do esgoto, eu tenho uma zona chamada zona de água limpa. Essa zona de água limpa, ela tem uma diversidade biológica. Você consegue ver aqui diversos tipos de peixe, crustáceos, algas e tudo mais. A concentração de oxigênio dissolvido, a montante do lançamento é alta. Olha, o OD aqui é alto. E aí eu faço o lançamento de uma matéria orgânica. Tá? Eu faço o lançamento de uma matéria orgânica. E aí, a primeira zona, depois da zona de água limpa, é a zona de degradação. Perceba que ocorre uma diminuição do número de espécies e o oxigênio começa a diminuir. Tá? Para cá é o fluxo de água, tá? Então aqui é o espaço. Tá? Poderia ser o espaço em quilômetros. Depois da zona de degradação, nós temos a zona de decomposição ativa, ó. O oxigênio chegou praticamente a zero, muito baixo. O que nós temos aqui? Pequenos organismos, bactérias, alguns rotíferos, entre outros. Depois, o oxigênio começa a aumentar, começa a aparecer alguns peixes mais resistentes. E aí depois, por último, o rio já está praticamente limpo, ele vai ter a zona de água limpa, tá? Então, quais são as 4 zonas de autodepuração? Zona de água limpa, zona de degradação, zona de desenvolvimento ativa e zona de recuperação. Essas são as 4 zonas de autodepuração. O rio Tietê, depois da poluição dele de São Paulo, ele demora 122 quilômetros para se autodepurar. Tá? Tem que andar essa distância toda. Aqui é interessante que eu mostro os gráficos de oxigênio, a DBO inicial, as formas de nitrogênio. Tá? Então o oxigênio diminui, eu já mostrei. Ela é chamada curva de depressão de oxigênio ou curva de depleção, que é o consumo do oxigênio.
conforme a distância ou o tempo. A DBO, quando tem o lançamento, ela é grande, ela vai diminuindo, porque ela vai sendo degradada com o auxílio do oxigênio. O nitrogênio amoniacal, antes do lançamento, ele é pequeno, ele vai aumentando porque o nitrogênio orgânico vai passando para nitrogênio amoniacal, e aí o nitrogênio amoniacal chega num ponto máximo e ele começa a diminuir, porque ocorre a nitrificação, e aí vai aumentar a concentração de nitrato. A passagem de nitrogênio amoniacal para nitrato ocorre o consumo de oxigênio, assim como a degradação da matéria orgânica. Percebam que aqui, ó, o oxigênio ele é mínimo, tá? Nessa parte aqui. Então, nessa autodepuração do rio, ocorre o consumo de oxigênio, tá? Então, a redução do oxigênio, ela é considerada o efeito ecológico mais grave da consequência da poluição do rio, tá? Pela matéria orgânica. Então, como que ocorre o consumo de oxigênio? Anota no caderno aí. Eu vou ter a oxidação da fração orgânica, tá? Então, eu tenho lá um composto orgânico, uma glicose, C6H12O6, e eu vou degradar ela para CO2 e água. Essa transformação da glicose vai ocorrer com o consumo de oxigênio, tá? E aí vai diminuir o oxigênio disponível no meio. Depois disso, nós temos também o processo de nitrificação, que é a transformação do nitrogênio amoniacal para nitrato. Então, isso consome oxigênio. Nós temos também uma demanda bentônica, tá? Os organismos bentônicos, eles vivem no fundo do rio, tá? Então, lá no fundo do rio vai ter um lodo, e esse lodo vai ser degradado e vai consumir oxigênio também. Tá? Então, são os 3 consumos de oxigênio da autodepuração. E como que ocorre a inserção de oxigênio no meio? Nós temos, através da fotossíntese, temos algas que produzem oxigênio, e nós temos a reaeração atmosférica, que é a troca de gases entre a superfície do líquido e a atmosfera. Um rio que tem bastante turbulência, tem bastante pedras, a água tem uma velocidade, ela vai sofrendo uma maior reaeração. Onde eu queria chegar, importante esses slides. Quais são as principais fases do tratamento de esgoto? Anota aí no seu caderno isso, por favor. As principais fases do tratamento de esgoto são tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e, por último, o tratamento terciário, que eu deixei aqui como nosso sonho. Todas as estações no Brasil deveriam ter o tratamento terciário, só que é muito caro, tá bom? Não é fácil utilizar o tratamento terciário. Algumas vezes nem é necessário, porque o rio que eu vou lançar o meu efluente, ele tem capacidade de autodepuração, tá? Ou eu posso também fazer o lançamento no mar, tá? Através de um emissário. Então, quais são as fases do tratamento de esgoto? Tratamento preliminar é remoção de sólido grosseiro, anota aí no seu caderno. Então, eu tenho grade grosseira, tenho caixa de areia, tá? Grade média, seria o tratamento preliminar. Tratamento primário, remoção de sólidos suspensos. Onde, professor? No decantador. Então, já falei preliminar, falei do primário. Tratamento secundário é remoção biológica de carbono, tá? Então, o tratamento secundário é o tratamento biológico. E depois nós teríamos o tratamento terciário, que seria a remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo, patógenos e compostos específicos. Aqui embaixo na imagem não tem o tratamento terciário, tá? Eu estou mostrando aqui na parte de baixo o tratamento da fase sólida, que é o lodo. Tá? Então, tratamento preliminar, nós temos remoção de sólidos suspensos e grosseiros, nós temos barra de limpeza, limpeza manual ou automática, nós temos ali peneiras, desintegradores, estruturadores. Eu vou ter uma aula só de tratamento preliminar, tá? Fique tranquilo.
Nós vamos ter também a remoção de sólido suspenso fixo, que é areia, na caixa de areia ou desarenador. Então aqui são imagens do gradeamento, tá? Aqui um gradeamento à direita mecanizado e aqui um manual. Aqui é o tratamento preliminar na cidade de Campinas. Aqui eu tenho o desarenador, tá? Tenho sempre dois, um em funcionamento, um parado. Que é importante que eu queria mostrar aqui, um é antes da chuva. E aí choveu em Campinas e inundou o decantador. Por que que isso ocorreu? Coloca no comentário aqui e aí você vai ganhar meio ponto de participação. Tá? O primeiro que colocar vai ganhar meio ponto de participação. Coloca no comentário aqui por que que ocorreu isso aqui na ETE. Nós temos o tratamento primário também, que é a remoção de sólidos sedimentares e matéria orgânica. No tratamento primário, nós vamos ter a sedimentação, que ocorre no tanque de decantação, é o mais utilizado. Depois nós temos a flotação, tá? Flotação, você vai flotar os flocos. Depois nós temos o tratamento secundário, que é conhecido pela degradação biológica dos compostos carbonáceos, compostos de carbono. Então eu tenho proteínas, carboidratos e lipídios, e eu vou transformar isso, sofrer degradação por bactérias, em dióxido de carbono, água, amônia, metano e sulfeto de hidrogênio. Esse último aqui, o sulfeto de hidrogênio, é o que causa aquele cheiro horrível de ovo podre. E aí, como eu tenho o tratamento biológico, eu vou ter a formação de lodo de esgoto. Então vai formar o lodo aí que precisa ser tratado adequadamente e mandado para um aterro sanitário. A maioria das estações no Brasil realizam um tratamento secundário. Algumas estações têm um tratamento terciário. Tá? Em Campinas, nós temos a EPAR, que é uma estação de tratamento de água para reuso, que faz o tratamento terciário. Tá? Temos o Aquapolo em São Paulo também. E o tratamento terciário avançado, que é o nosso sonho, né? Então nós teríamos aí a remoção de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Coloca aqui nos comentários por que é importante remover nitrogênio e fósforo. O que esses compostos causam na água que tem um impacto negativo. Tratamento terciário pode ser considerado também a desinfecção, remoção de organismos patogênicos. Depois nós temos também remoção de compostos tóxicos e remoção de compostos específicos, cocaína, remoção de fármacos, anticoncepcionais, anabolizantes, o pessoal usa aí e vai parar no esgoto. Aqui nós temos a eficiência típica de remoção de DBO, conforme o tipo. O tratamento primário remove 35 a 40% de DBO. Lagoas facultativas, de 70 a 85%. Então, conforme você tem a eficiência, você pode escolher o seu tratamento de esgoto. Aqui nós temos o tratamento do esgoto pelo processo de lodos ativados convencional. Então, nós temos a grade, a caixa de areia, decantador primário, tá? Alguns processos eu posso remover o decantador primário, não é necessário ter sempre decantador primário. Quando eu tenho aqui na frente um reator WASB, eu posso remover o decantador primário e aí a minha estação ela fica mais compacta, que eu diminuo a necessidade de espaço. Aqui eu tenho lodos ativados com aeração prolongada. Com essa aeração prolongada eu consigo remover nutrientes. Aqui em Batelada, tá dentro do reator. Lagoa no sistema australiano, isso aqui é importante colocar. Sistema australiano eu tenho uma sequência de lagoas, então eu tenho lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, lagoa de maturação. Nós temos lagoa facultativa primária, lagoa de maturação, nós vamos ter uma aula só de lagoas. Aqui é colocando uma combinação
reator anaeróbio com reator aeróbio. Então aqui eu tenho um reator WASB, que ele é anaeróbio, e tenho vários processos biológicos aeróbios. A combinação anaeróbia com aeróbio, não vamos falar sobre isso, ela é importante porque eu reduzo o custo com a aeração. Tá? Os processos aeróbios, eles têm maiores eficiências, só que eu consumo oxigênio. Então, para colocar o oxigênio na água, eu gasto energia. Então, eu coloco um processo anaeróbio antes do processo aeróbio, e aí eu diminuo a carga orgânica que vai para o processo aeróbio. Aqui um quadro de exigência tecnológica, exigência de economia e anseio da comunidade. Nós podemos ter uso de materiais novos, nós não queremos usar muita energia, nós queremos reduzir a área ocupada, tá? Imagine que a cidade já está feita, tá lá, e aí eu tenho que achar uma área para colocar o tratamento de esgoto. Não pode não ter essa área, o local pode ter uma área pequena, e aí eu tenho que adequar minha estação. Aqui são as obras consultadas para essa aula, e eu vou mostrar umas imagens agora. Ao tamanho da estação da ETE Barueri, tá? Ao tamanho dos decantadores, dos flotadores, as lagoas, tá? Uma ETE bem grande. Aqui é um processo de lodo ativado por batelada, aqui nós temos o aerador. Aqui na figura de cima nós temos uma lagoa de estabilização, então você já pode anotar no seu caderno, lagoa de estabilização é um processo barato, porque quase não tem tecnologia, a água fica numa lagoa, só que a desvantagem é a necessidade de área, o tamanho dessa área. Embaixo aqui nós temos um filtro biológico percolador, eu fico passando esse esgoto em cima do material suporte, que pode ser brita, e as bactérias vão se fixar sobre essa brita, e aí conforme o esgoto vai passando, as bactérias vão se alimentando, o esgoto vai sendo tratado. Aqui o filtro biológico percolador, tá? Mostrando aqui não é brita, que é um material plástico, com uma alta área de contato, isso é importante. Aqui são um sistema de lagoa de estabilização. Essa primeira lagoa aqui é uma lagoa anaeróbia, geralmente é uma lagoa profunda. E aqui é uma lagoa facultativa. Aqui na frente, olha o tamanho dela. Olha o tamanho da necessidade de área. Aqui nós temos um exemplo de como fazer o ensaio de DBO. Tá? Vamos lá. Em uma determinação de DBO, foram misturados 6 ml de fluente, tá? Então eu peguei 6 ml de esgoto e coloquei dentro de um recipiente de 300 ml, que é o padrão para fazer a DBO. E aí eu coloquei 294 ml de água de diluição, tá? E aí o OD inicial dessa mistura foi 8,6. Após um período de incubação de 5 dias a 20 graus Celsius, a concentração da mistura de oxigênio foi de 5,4. E aí nós precisamos calcular qual é a DBO dessa mistura. Então, o que nós sabemos? A primeira coisa, nós precisamos calcular o fator de diluição. Então, o fator de diluição, F, é o volume total da amostra, água de diluição mais esgoto, que no nosso caso era 300, que era o volume do recipiente, dividido pelo volume de amostras. Então, o fator de diluição é 50 vezes, tá? Poderia ser também 6 dividido por 300 e trabalhar em porcentagem. E aí fica a seu critério. Então, aqui o fator de diluição foi de 50 vezes. A DBO, como que é calculada? DBO inicial menos a DBO final, vezes o fator de diluição. Então, aqui a diferença do OD e OD final, 8,6 menos 5,4 vezes o fator de diluição, dá uma DBO de 160 mg de O2 por litro. Tá? Ele é subscrito, não superescrito, como está aqui em cima, o O2, tá? E esse exemplo aqui nós já fizemos em aula. Então era isso aí, pessoal. Um forte abraço.
não deixe de curtir esse canal e coloque no comentário aí: eu assisti essa aula, professor. Eu assisti essa aula, tá? Para eu saber que você assistiu. Um abraço e até a próxima videoaula.